Sou Ashley Morgan, tenho 32 anos. Moro em um apartamento pequeno e silencioso, repleto de livros e mapas históricos. Um contraste pacífico com a família caótica em que nasci. Meu trabalho como arquivista em um museu é meu santuário. Um lugar onde a história é categorizada com precisão e a verdade. Por mais antiga que seja, é preservada em tinta e papel. Mas a verdade, na minha própria família, estava prestes a detonar uma mentira cuidadosamente construída que durou mais de 3 décadas. Tudo graças a um último ato cruel do meu falecido pai. Antes que essa história se desenrole, eu adoraria me conectar com você. Por favor, me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí no seu canto do mundo. É incrível ver até onde essas histórias podem chegar. O ar no escritório do Dr. Pedroso estava denso, com cheiro de couro velho e luto recente. Fazia uma semana que meu pai, o Dr. David Cavalcante, um homem cujas mãos eram tão habilidosas na cirurgia quanto em infligir feridas emocionais, havia falecido de um ataque cardíaco fulminante. Minha mãe, Diana, estava sentada perfeitamente composta em uma poltrona luxuosa, seu luto tão curado quanto os bailes de caridade que ela organizava. Minha irmã mais velha, Jéssica, sentava ao lado dela, ocasionalmente secando um olho sem lágrimas com um lenço de seda, um gesto que eu tinha certeza que ela havia praticado para seu próximo post de luto nas redes sociais. E então havia eu, sentindo-me como uma estranha, um papel que desempenhei desde que me entendo por gente. O Dr. Pedroso, advogado do meu pai por mais de 40 anos, limpou a garganta. Era um homem gentil, com olhos cansados, que acompanhou nossa família em todos os eventos marcantes, bons e ruins. Obrigado a todos por virem, começou ele, com a voz num tom grave e suave. David era um homem muito preciso, seu testamento reflete isso. Ele deixou instruções específicas sobre como esta leitura deveria ser conduzida. Minha mãe assentiu majestosamente, como se esperasse ser coroada rainha de seu vasto patrimônio. Jéssica deu um aperto na minha mão que pareceu mais um aviso do que um conforto. Ela sempre foi a filha de ouro, aquela que não errava aos olhos do nosso pai. Uma influenciadora de sucesso com mais de 1 milhão de seguidores, ela encarnava o glamour moderno e o sucesso público que ele admirava. Eu, por outro lado, era acadêmica silenciosa. Minha paixão por história e arquivos empoeirados era algo que meu pai chamava abertamente de hobby fútil, não uma carreira. Ele queria uma filha que fosse o reflexo de sua própria ambição. E Jéssica desempenhava esse papel lindamente. Eu era uma decepção. Ele nunca se deu ao trabalho de esconder isso. O Dr. Pedroso começou a ler os legados padrão. Minha mãe receberia a residência principal em São Paulo, uma carteira de ações substancial e uma pensão vitalícia, que garantiria que ela continuasse seus esforços de caridade sem preocupação financeira. Jéssica herdou a casa de campo luxuosa da família, em Campos do Jordão, e um fundo fiduciário que a tornaria financeiramente independente pelo resto da vida. Prendi a respiração, esperando que minha menção fosse apenas uma nota de rodapé, talvez uma pequena quantia para reconhecer minha existência. E agora, disse o Dr. Pedroso, parando para ajustar os óculos. Chegamos à parte relativa a Camila. Nota: usei Camila como seu nome brasileiro. Ele olhou para mim com uma expressão de pena genuína, e meu estômago se revirou em um nó gelado. As instruções de David aqui são pouco convencionais. Ele respirou fundo. Para sua filha, Camila Cavalcante, ele deixa o restante de seu patrimônio, incluindo suas propriedades de investimento, sua coleção de arte e as ações de controle em sua empresa de tecnologia médica, avaliadas em aproximadamente 60 milhões de reais. Um suspiro coletivo encheu a sala. A mão perfeitamente manicure de Jéssica voou para o peito, os olhos arregalados de descrença. Minha mãe encarou o advogado como se ele tivesse acabado de falar em outra língua. Eu estava sem palavras. Não fazia sentido. Esse era o homem que uma vez me disse que meu diploma universitário em História valia menos que o papel em que foi impresso. Por que ele deixaria para mim a maior parte de sua fortuna? O Dr. Pedroso levantou a mão para conter a tensão crescente. No entanto, continuou ele, baixando a voz, esta herança está condicionada a uma cláusula específica. Ele leu diretamente do testamento,
sua voz adotando o tom frio e clínico que eu conhecia tão bem no meu pai. Este legado está condicionado a Camila Cavalcante fornecer prova científica e irrefutável de sua paternidade. Ela deve se submeter a um teste de DNA administrado por um laboratório independente para confirmar que é, de fato, minha filha biológica. Somente após o recebimento de um laudo certificado confirmando 99,9% de compatibilidade paternal é que os bens serão transferidos para o nome dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi um tapa na cara vindo do além-túmulo. Não era apenas uma condição, era uma declaração pública de sua dúvida. Ele não tinha apenas desprezado minhas escolhas de vida. Ele questionou minha própria identidade, meu lugar na família. A humilhação era uma força física me pressionando, roubando o ar dos meus pulmões. Lágrimas queimavam atrás dos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não na frente deles. Minha mãe foi a primeira a falar. Sua voz era um sussurro horrorizado. David! Por que ele faria uma coisa dessas? É monstruoso! Mas havia um brilho de outra coisa em seus olhos, algo que eu não conseguia decifrar. Medo. Jéssica, porém, se recuperou rapidamente. Seu choque se transformou em um sorriso presunçoso e piedoso. Ah, Camila, querida, ela disse, com a voz escorrendo falsa simpatia. Não se preocupe, é só uma formalidade. Papai sempre foi tão minucioso. Todos sabemos que você é dele, você tem os olhos sérios dele. Ela deu um tapinha no meu braço, seu toque parecia uma marca de ferro quente. Era uma atuação. E era para o benefício da minha mãe, mas eu sabia o que ela estava pensando de verdade. Ela era quem deveria herdar tudo. Isso era apenas um obstáculo bizarro e temporário antes que a fortuna fosse legitimamente redirecionada para ela. O testamento afirmava que, se a condição não fosse cumprida, a herança passaria automaticamente para ela. É claro que passaria. O Dr. Pedroso explicou a logística. Um laboratório de renome havia sido designado. Eu precisaria fornecer uma amostra, e o DNA do meu pai já estava arquivado de um procedimento médico anterior. Os resultados levariam de 2 a 3 semanas. Sinto muito, Camila, disse ele suavemente depois que minha mãe e minha irmã saíram do escritório em uma nuvem de perfume caro e indignação sussurrada. Seu pai era um homem complicado. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Saí daquele prédio sentindo-me menor do que nunca na vida. O dinheiro não importava. O que importava era a mensagem arrepiante e póstuma que meu pai me enviara. Você nunca foi realmente uma de nós. Aceitei o teste, não pela herança, mas para provar que ele estava errado uma última vez. Eu queria ficar sobre o túmulo dele, erguer os resultados e dizer que, apesar de sua crueldade, eu era filha dele. Eu não tinha ideia de que a verdade que estava prestes a descobrir era muito mais complicada e devastadora do que a simples e rancorosa dúvida do meu pai. Os resultados não provariam apenas quem eu era, eles destruiriam o próprio alicerce da família que eu achava que conhecia. Nas 2 semanas que se seguiram à leitura do testamento, minha vida parecia suspensa em um estado de animação surreal. Eu seguia os rituais automáticos. Ia trabalhar, catalogava artefatos, comia, dormia, mas minha mente repassava constantemente a cena no escritório do Dr. Pedroso. O peso do insulto final do meu pai se instalou no fundo dos meus ossos. Era um tipo único de dor ser tão profundamente rejeitada por um pai mesmo depois de ele ter partido. O teste de DNA foi agendado. Um simples cotonete na bochecha, em uma clínica estéril e impessoal. O processo foi rápido e clínico, um contraste gritante com o caos emocional que havia desencadeado dentro de mim. Eu me sentia como um espécime sob um microscópio, minha própria existência sendo questionada e analisada. Minha mãe, Diana, me ligava todos os dias. Suas chamadas eram uma mistura estranha de preocupação maternal fingida e ansiedade mal disfarçada. Já teve alguma notícia, querida? Ela perguntava, com a voz um pouco alegre demais. Eu simplesmente não suporto pensar no que seu pai te fez passar. É uma vergonha. Mas suas palavras soavam vazias, ensaiadas. Ela nunca perguntava como eu estava me sentindo. Só perguntava sobre os resultados. Era como se estivesse esperando uma tempestade passar, torcendo para que não danificasse sua vida perfeitamente construída.
Comecei a notar uma tensão na voz dela que não existia antes, uma energia nervosa que me deixava inquieta. O verdadeiro tormento, no entanto, vinha de Jéssica, minha irmã, a autoproclamada rainha da autenticidade e das boas vibrações. Aparentemente decidira que minha humilhação era conteúdo de primeira para seus seguidores devotos. Ela não mencionava meu nome, é claro. Era esperta demais para isso. Em vez disso, começou uma série de posts e vídeos sobre navegar em dinâmicas familiares complexas e curar traumas geracionais. Em um vídeo, ela sentou em sua sala de estar branca impecável, com uma única lágrima perfeita rolando pelo rosto. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais podem te machucar de maneiras que você nunca imaginou, disse ela, com a voz tremendo artisticamente. É tão importante proteger sua paz e saber o seu valor, mesmo quando a família desafia sua própria identidade. Os seguidores dela engoliram tudo. Os comentários eram uma enxurrada de simpatia e elogios. Você é tão corajosa, Jéssica. Obrigada por ser tão vulnerável, enviando amor e luz neste momento difícil. Ela estava se posicionando como a vítima, a filha graciosa lidando com as consequências de um segredo familiar difícil. Estava monetizando minha dor, transformando a crueldade do meu pai em uma oportunidade de branding. Cada post parecia uma nova facada. Ela falava sobre a importância dos laços de sangue e como a verdadeira família sempre aparece. Uma implicação nada sutil de que meus próprios laços estavam em questão. Uma noite, ela me ligou. Não foi para oferecer apoio. Oi, Mila, disse ela com a voz casual. Mamãe me disse que você fez o teste. Tão corajoso da sua parte. Eu conseguia ouvir o sorriso sarcástico na voz dela. Eu só queria dar um oi. Sabe, assim que tudo isso acabar e as coisas se resolverem, quero que saiba que não há pressão. Você não precisa se sentir sem graça com isso. Sem graça com o quê, Jéssica? Perguntei com a voz seca. Bem, você sabe, disse ela, suspirando dramaticamente. O dinheiro, assim que ele passar para mim por falta de cumprimento da cláusula. Quero dizer, é uma responsabilidade enorme e sei que deve ser decepcionante para você, mas vou garantir que você seja cuidada. Estava pensando em criar um pequeno fundo para você, algo para te ajudar com aquele seu trabalhinho no museu. A condescendência era de tirar o fôlego. Ela já havia decidido o resultado. Em sua mente, eu não era filha do meu pai e a fortuna já era dela. Ela não estava apenas esperando os resultados. Estava celebrando uma vitória que nem havia acontecido ainda. Os resultados ainda não chegaram, eu disse, minha mão apertando o telefone. Ah, eu sei, fofa, mas temos que ser realistas, não é? Papai não teria colocado aquela cláusula no testamento sem um motivo. Ele devia saber de algo, ou suspeitar, pelo menos. Sua voz caiu para um sussurro conspiratório. Cá entre nós, acho que ele estava tentando proteger o legado da família. Você sabe o quanto nosso nome era importante para ele. Foi ali. Aquele foi o momento em que minha raiva latente ferveu e se transformou em uma fúria fria e sólida. Não era pelo dinheiro, era pela total falta de empatia dela, sua antecipação alegre da minha queda. Ela via isso não como uma tragédia familiar, mas como sua coroação. Ela, a filha perfeita, estava finalmente recebendo o que merecia, enquanto eu, a impostora, estava prestes a ser expulsa. Meu trabalhinho no museu paga minhas contas. Jéssica. Eu disse, minha voz perigosamente baixa. E ele me ensinou uma coisa. A história tem um jeito de revelar a verdade. Não importa quanto tempo ela fique desenterrada. Você talvez queira se lembrar disso. Desliguei antes que ela pudesse responder. A conversa me deixou tremendo. A crueldade dela era tão casual, tão profunda. Ela não era apenas minha irmã. Era minha rival e estivera esperando por esse momento a vida inteira. Ela acreditava que tinha direito ao legado do nosso pai e já estava planejando como o administraria e como me administraria assim que eu fosse oficialmente provada como uma intrusa. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei no meu apartamento silencioso, cercada pelos fantasmas do passado, e senti uma determinação desconhecida endurecer dentro de mim. O testamento do meu pai deveria ser seu último ato de controle, uma forma de me humilhar do túmulo. Jéssica o estava usando como uma arma para solidificar seu próprio status como a escolhida. Ambos esperavam que eu desmoronasse. Esperavam que eu fosse uma nota de rodapé triste e silenciosa na história da família Cavalcante. Mas eles me subestimaram. Eu era uma arquivista.
Passava meus dias vasculhando documentos esquecidos, montando narrativas a partir de fragmentos do passado. Meu pai, inadvertidamente, me entregou um quebra-cabeça. E enquanto eu esperava por aquele envelope do laboratório, prometi a mim mesma que, não importa o que ele dissesse, eu seria quem o resolveria. A verdade estava chegando e eu tinha a sensação de que seria muito mais prejudicial para eles do que jamais poderia ser para mim. O e-mail chegou em uma manhã de terça-feira, 3 semanas e um dia após a leitura do testamento. O assunto era direto e clínico. Resultados do teste de paternidade, caso M78B4. Por um momento, apenas encarei a tela, meu coração martelando contra as costelas. Era isso. O envelope digital que continha a resposta para a pergunta que me assombrava há semanas. Meu dedo pairava sobre o mouse, uma onda de náusea me lavando. Parte de mim não queria saber. Era mais fácil viver com a dúvida do que encarar uma verdade que poderia apagar minha identidade. Mas a lembrança da voz arrogante de Jéssica e das ligações ansiosas da minha mãe me impulsionou. Cliquei para abrir. O laudo era um PDF simples, cheio de jargões científicos, porcentagens e marcadores genéticos. Rolei as informações técnicas, meus olhos buscando a conclusão. E então vi, na parte inferior da página, em negrito e texto inequívoco. Conclusão. O suposto pai, David Cavalcante, é confirmado como o pai biológico da investigada, Camila Cavalcante. A probabilidade de paternidade é de 99,98%. Uma onda de alívio tão poderosa que quase me fez cair da cadeira me lavou. Eu ri. Um som cru e engasgado. Eu era filha dele. A última tentativa cruel do meu pai de me deserdar havia falhado. Eu tinha a prova. Poderia finalmente deixar todo esse calvário humilhante para trás. Meu primeiro instinto foi ligar para o Dr. Pedroso para encaminhar o laudo e reivindicar o que era meu por direito. Imaginei a cara da Jéssica, o sorriso forçado que ela teria que estampar enquanto me parabenizava. O pensamento era profundamente satisfatório. Salvei o PDF na minha área de trabalho e estava prestes a fechar o e-mail quando notei algo. Havia um segundo anexo. Estava rotulado como relatório suplementar, marcadores familiares. Eu nem tinha visto antes. Meu foco estava tão voltado para a conclusão principal. A curiosidade despertou. Cliquei para abrir. Este relatório era diferente. Parecia ser um detalhamento mais minucioso da comparação de DNA, não apenas entre mim e meu pai, mas incluindo uma amostra de referência. A amostra de referência estava rotulada como indivíduo B, irmã. Meu sangue gelou. Percebi que o laboratório deve ter usado o DNA da Jéssica como ponto de referência também. Meu pai, em sua crueldade meticulosa, deve ter solicitado uma comparação familiar completa para garantir que não houvesse ambiguidades. Li o texto, meus olhos escaneando os dados complexos. A maior parte era incompreensível. Uma série de alelos e loci que não significavam nada para mim. Mas então vi um parágrafo de resumo escrito em linguagem simples. Minha mente lutou para processar as palavras. A análise confirma que Camila Cavalcante e David Cavalcante compartilham os marcadores genéticos exigidos para uma relação pai-filha. No entanto, ao comparar os perfis de Camila Cavalcante e da referência fraterna Jéssica Cavalcante, uma discrepância significativa foi encontrada. Embora compartilhem um vínculo materno, elas não compartilham os mesmos marcadores genéticos paternos. Em conclusão, Camila Cavalcante e Jéssica Cavalcante são meio-irmãs. Elas têm a mesma mãe, mas pais biológicos diferentes. Li o parágrafo repetidamente. As palavras ficaram borradas. A tela nadava diante dos meus olhos. Não fazia sentido. Era impossível. Meu pai, o cirurgião reverenciado, o homem que exigia perfeição e linhagem, o homem que me submeteu a esse calvário para provar que eu era dele, não era o pai da Jéssica. Jéssica, a filha de ouro, a filha perfeita, aquela que se parecia tanto com ele, que agia tanto como ele. O último ato rancoroso do meu pai havia saído pela culatra da maneira mais espetacular imaginável. Ele montou uma armadilha para mim, mas foi minha irmã, sua filha amada e perfeita, quem foi pega nela. O choque inicial deu lugar a um turbilhão vertiginoso de emoções. Havia uma estranha e sombria satisfação. A ironia era quase demais para suportar. A vida inteira fui feita para me sentir como a estranha, a que não se encaixava.
E, o tempo todo, era Jéssica quem era a exceção. Isso recontextualizava tudo. A adoração obsessiva do meu pai por ela, sua necessidade constante de elogiá-la e elevá-la. Era orgulho paternal genuíno? Ou era uma tentativa desesperada e vitalícia de convencer a si mesmo de que ela era dele? Ele sabia, ou apenas suspeitava, e esse teste de DNA foi uma tentativa final e desesperada de confirmar sua própria linhagem através de mim. A filha de quem ele não tinha dúvidas? Então meus pensamentos se voltaram para minha mãe, Diana, com sua compostura perfeita e seus telefonemas em pânico. A ansiedade dela subitamente fazia um sentido perfeito e aterrorizante. Ela não estava preocupada com os meus sentimentos. Estava apavorada que este teste descobrisse o seu segredo. Ela devia saber. Viveu com essa mentira por 35 anos. Sua vida inteira, sua posição na sociedade, seu casamento com um homem respeitado e poderoso. Tudo foi construído sobre um alicerce de falsidade. Encostei-me na cadeira, os 2 PDFs abertos na tela, 2 documentos que haviam reescrito completamente a história da minha família. O primeiro era meu escudo, a prova da minha identidade. O segundo era minha espada. Meu pai pretendia que o testamento fosse um instrumento de humilhação para mim, mas ele, sem saber, me deu o instrumento de sua própria vingança contra a esposa que o traiu e a filha que não era dele. Não liguei para o Dr. Pedroso. Não liguei para minha mãe nem para a Jéssica. Sentei ali, no silêncio do meu apartamento, e pensei. A mágoa e a humilhação das últimas semanas começaram a recuar, substituídas por um senso de propósito frio e claro. A voz arrogante e condescendente de Jéssica ecoava nos meus ouvidos. Vou garantir que você seja cuidada. Estava pensando em criar um pequeno fundo para você. Um sorriso amargo tocou meus lábios. Os papéis estavam prestes a se inverter. Eu não ia ser mesquinha ou cruel. Eu era uma arquivista, respeitava a verdade, e a verdade em sua totalidade ia ser revelada. Mas seria nos meus termos e no meu tempo. A leitura do testamento não tinha acabado. Haveria um segundo ato, e desta vez eu seria a diretora do espetáculo. Os dias seguintes à descoberta pareceram como viver em uma realidade diferente. O mundo fora do meu apartamento continuava normal, mas dentro de suas paredes eu era uma historiadora escavando as ruínas da minha própria família. O laudo de DNA era uma pedra de roseta e, armada com sua tradução devastadora, comecei a olhar para o passado através de uma nova lente. Meu trabalho me treinou para ser meticulosa, paciente e minuciosa. Abordei a história da minha família com o mesmo distanciamento profissional que daria a uma coleção de cartas esquecidas, buscando evidências corroboradoras às rachaduras na narrativa oficial. Meu primeiro passo foi examinar fotos de família antigas, não pelas memórias felizes que deveriam representar, mas pelas pistas sutis que eu pudesse ter perdido. Peguei álbuns empoeirados, as fotos do casamento dos meus pais, fotos do primeiro aniversário da Jéssica, meu próprio batizado. Em foto, após foto, vi a mesma história. Meu pai, David, sorrindo para Jéssica, segurando-a no alto como se fosse um troféu. Seu orgulho era imenso, performático. Comigo, seus sorrisos eram mais contidos, sua postura mais rígida. Todos sempre disseram que Jéssica era a cara dele. O mesmo queixo angulado, o mesmo sorriso confiante. Mas agora, olhando mais de perto, vi que era uma ilusão. Seus traços eram parecidos, mas não idênticos. A semelhança estava em seus maneirismos, na forma como ela se portava. Coisas que uma criança aprende e imita. A verdade física era muito menos convincente agora que eu sabia o que procurar. Minha investigação então se voltou para minha mãe. Eu precisava entender o quando e o quem do seu segredo. Isso parecia a maior traição de todas. Quem era esse outro homem? Foi um caso passageiro ou algo mais? Comecei com a vida da minha mãe antes e logo depois de se casar com meu pai. Ela era enfermeira quando se conheceram. Ele era um residente de cirurgia brilhante e ambicioso. O deles foi aclamado como um romance de contos de fadas. Ele era um médico bonito e focado. Ela era a mulher linda e apoiadora que abriu mão da carreira para criar uma família e cuidar da casa. Fui aos arquivos da biblioteca pública, meu próprio território profissional, e comecei a pesquisar jornais antigos e registros sociais do ano em que Jéssica foi concebida. Parecia macabro, como se eu estivesse espionando
o passado da minha própria família. Foquei nos eventos sociais que meus pais teriam frequentado, arrecadações de fundos hospitalares, bailes de caridade, jantares da alta sociedade. Minha mãe, Diana Cavalcante, era frequentemente mencionada, sempre acompanhando meu pai. Mas conforme eu vasculhava as fotos e legendas, um nome começou a aparecer com frequência surpreendente. Um homem chamado Julian Croft. Ele era um cirurgião visitante da Europa, um homem carismático e bonito que trabalhou no hospital do meu pai por 1 ano de especialização. Havia fotos dele nos mesmos eventos que meus pais. Em uma, ele ria com minha mãe, a mão dele descansando no braço dela de uma forma um pouco familiar demais. Meu pai estava ligeiramente de lado, sua expressão ilegível. Em outra, uma legenda mencionava a partida do Dr. Croft ao final de sua especialização, apenas alguns meses antes de minha mãe perceber que estava grávida da Jéssica. A linha do tempo era apertadíssima, mas estava lá. Julian Croft era um fantasma, um homem que entrou na vida deles e depois desapareceu. Uma busca online revelou que ele voltou para uma França. Tornou-se um renomado cirurgião pediátrico e teve sua própria família. Ele faleceu há 5 anos. Era um beco sem saída, mas também uma peça tangível do quebra-cabeça. A parte final e mais difícil da minha investigação foi confrontar minhas próprias memórias. Pensei na minha infância, buscando momentos de discórdia, deslizes de fala, qualquer coisa que sugerisse a verdade. Lembrei-me das discussões. Eram raras, mas quando aconteciam, eram vulcânicas. Meu pai ficava com um certo olhar, uma mistura de fúria e um orgulho profundamente ferido. Recordei uma briga em particular. Eu tinha cerca de 10 anos. Meu pai chegou tarde em casa e eu o ouvi gritando com minha mãe no quarto deles. Suas palavras estavam abafadas, mas ouvi uma frase claramente. Você acha que sou tolo, Diana? Você me toma por um completo idiota? Minha mãe estava chorando, sua voz um sussurro desesperado. No dia seguinte, tudo voltou ao normal. Atenção mascarada com uma polidez forçada. Na época, presumi que fosse sobre dinheiro ou trabalho. Agora, eu me perguntava se era algo muito mais fundamental. Meu pai sabia ou apenas suspeitava? A cláusula no testamento foi sua última jogada desesperada. Ele não podia acusar minha mãe sem destruir sua própria reputação e a imagem de família perfeita que curou por décadas. Não podia confrontar Jéssica sem estraçalhar o mundo dela. Então, ele mirou sua suspeita em mim, aquela de quem ele já se sentia desconectado. Deve ter pensado que se eu fosse dele, então, por extensão, Jéssica também deveria ser. Era uma lógica falha e cruel, mas era a única maneira de buscar uma resposta sem explodir seu próprio legado enquanto estivesse vivo. Ele usou seu testamento como arma para obter a única verdade que não teve coragem de perguntar. Armada com uma linha do tempo, um nome e uma vida inteira de memórias reavaliadas, eu me sentia pronta. A arquivista silenciosa havia se tornado uma investigadora particular de sua própria vida. A história não era mais apenas sobre um resultado de DNA, era sobre uma teia de mentiras que havia enredado a todos. A traição da minha mãe, a suspeita silenciosa do meu pai, o status imerecido de Jéssica e minha própria vida inteira me sentindo uma cidadã de segunda classe em minha própria casa. Estava tudo conectado. Salvei todas as minhas descobertas, as cópias digitais das fotos, os recortes de jornal, a linha do tempo que construí meticulosamente. Enviei o primeiro laudo de DNA, aquele que confirmava minha paternidade, para o Dr. Pedroso. Escrevi apenas: por favor, veja o relatório em anexo conforme as instruções do testamento. Entrarei em contato em breve sobre a transferência dos bens. Omiti deliberadamente o segundo relatório. Aquele não era para o advogado, era para minha família. O palco estava montado, as evidências colhidas. Agora, tudo o que restava era a performance. E eu sabia exatamente onde e quando ela iria acontecer. Com a confirmação oficial da minha paternidade enviada ao Dr. Pedroso, as engrenagens legais começaram a girar. Ele me ligou para me dar os parabéns, a voz cheia de alívio genuíno. Estou tão feliz, Camila, disse ele. Nunca duvidei por um momento, mas fico contente por podermos encerrar esse episódio desagradável. O processo de transferência de bens começará imediatamente. Levará algumas semanas para finalizar tudo.
Na verdade, Dr. Pedroso, eu disse com a voz calma e firme. Gostaria de colocar isso em espera. Há algumas questões familiares não resolvidas. Gostaria de solicitar uma reunião final em seu escritório com minha mãe e minha irmã presentes. Pense nisso como uma leitura complementar do testamento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma reunião? Está tudo bem, Camila? Tudo ficará bem, respondi. Vamos agendar para a próxima sexta-feira. Isso deve dar tempo suficiente para todos se prepararem. Ele concordou, embora com um toque de confusão na voz. No momento em que desliguei, comecei meus preparativos. Isso não seria um surto emocional ou uma gritaria. Meu pai era um homem de precisão e lógica. Minha mãe e minha irmã viviam de drama e percepção pública. Eu as encontraria em um campo de minha escolha, o dos fatos frios e concretos. Durante a semana seguinte, operei como uma diretora se preparando para a noite de estreia. Minha primeira ligação foi para minha mãe. Mãe, eu disse em tom neutro, o Dr. Pedroso vai organizar uma reunião final na próxima sexta para tratar dos detalhes da herança. Ele precisa que você e a Jéssica estejam lá para assinar alguns papéis finais. Ah, claro, querida, disse ela, o alívio inundando sua voz. Ela achou que tinha acabado. Os resultados voltaram então. Está tudo bem, tudo está como deveria ser. Tudo está como deveria ser, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Não era uma mentira. Minha próxima ligação foi para Jéssica. Ela atendeu no terceiro toque, a voz ríspida. Camila, presumo que esteja ligando para tripudiar. De forma alguma, disse eu suavemente. Estou ligando para te convidar para uma reunião final no escritório do Dr. Pedroso na sexta. Ele precisa de todos nós lá para finalizar o espólio. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu quase consegui ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, o desapontamento lutando com sua necessidade de manter uma fachada graciosa. Tudo bem, ela finalmente disparou. Eu estarei lá. Suponho que parabéns sejam devidos. Você deve estar radiante. Só estou feliz que a verdade apareceu, respondi, deixando a ambiguidade da frase pairar no ar. Com a reunião marcada, preparei minha apresentação. Criei uma pasta simples e elegante para cada uma delas. Eu não ia ser teatral, mas queria que a evidência fosse inegável. Dentro de cada pasta, coloquei 3 documentos cuidadosamente organizados. O primeiro era uma cópia do laudo suplementar de DNA, aquele que mostraria que Jéssica e eu éramos meio-irmãs. Destaquei o parágrafo conclusivo em amarelo. O segundo documento era uma impressão da linha do tempo que eu criei, mostrando a especialização do Dr. Julian Croft no Hospital Cruzada com a data de concepção da Jéssica. O terceiro e último documento era uma coleção de 3 fotos que eu havia escaneado dos álbuns antigos. Aquela da minha mãe rindo com o Dr. Croft. Outra do meu pai, observando com aquela expressão estranha e ferida, e uma comparação lado a lado da foto profissional do Dr. Croft com uma foto recente da Jéssica. A semelhança, uma vez que você sabia o que procurar, era impressionante. Eles tinham os mesmos olhos. Passei o resto da semana em um estado de calma determinação. Fui trabalhar, mergulhando na ordem silenciosa dos arquivos. A história de Estranhos era um conforto, um lembrete de que histórias de segredos e mentiras eram tão antigas quanto o próprio tempo. Minha própria história era apenas uma entre muitas, mas era minha para concluir. Não restava raiva em mim, apenas um profundo senso de propósito. O testamento do meu pai foi um teste, mas não o que ele pretendia. Foi um teste do meu caráter. Eu desmoronaria sob a humilhação? Eu atacaria com raiva? Ou eu lidaria com a verdade, com a dignidade e precisão que ele, em seu próprio jeito distorcido, sempre valorizou? Na noite anterior à reunião, sentei no meu apartamento e olhei ao redor para a vida que construí para mim mesma, uma vida completamente separada do drama e da riqueza da família Cavalcante. Eu tinha minha carreira, meus amigos, minha independência tranquila. Os 60 milhões eram uma soma impressionante, mas naquele momento pareciam secundários. O que eu estava prestes a reivindicar era muito mais valioso que dinheiro. Eu estava reivindicando minha própria narrativa. Estava pegando a história que eles escreveram para mim, a história da segunda filha decepcionante, e estava editando-a com a tinta vermelha da verdade. Dormi profundamente naquela noite pela primeira vez em semanas. Não estava nervosa, não estava com medo.
Eu era uma arquivista e iria simplesmente apresentar o registro histórico. As consequências seriam delas para administrar. A humilhação seria delas para carregar. Meu pai, em sua busca por uma verdade que não conseguia encarar, me deu o poder de desclassificar o segredo mais guardado da família Cavalcante. E amanhã, naquele escritório pomposo, eu iria publicá-lo. A atmosfera no escritório do Dr. Pedroso era um contraste gritante com a primeira reunião. O ar de luto fingido havia sumido, substituído por uma tensão palpável. Minha mãe e Jéssica sentavam de um lado da grande mesa de mogno, uma frente unida de sorrisos tensos e roupas caras. Jéssica mexia no celular, provavelmente checando o engajamento de seu último post sobre superar a negatividade familiar. Minha mãe não parava de alisar sua blusa de seda já perfeita, seus movimentos bruscos e ansiosos. Sentei à frente delas, uma única pasta de arquivos descansando na mesa diante de mim. O Dr. Pedroso sentava à cabeceira, parecendo desconfortável, claramente sentindo que aquilo era mais do que uma simples assinatura de papéis. Obrigado por virem, começou ele, embaralhando alguns documentos. Como sabem, Camila cumpriu as condições do testamento. Estamos aqui hoje para finalizar a transferência de bens. E antes de fazermos isso, interrompi, minha voz clara e calma. Ela comandou a atenção da sala. Tanto minha mãe quanto minha irmã olharam, surpresas com minha assertividade. Acredito que há alguns detalhes do laudo que precisamos discutir em família. Jéssica soltou um pequeno som feio de desdém. O que mais há para discutir? Você venceu. Você fica com o dinheiro. Só assina os papéis para que todos possamos seguir com nossas vidas. Isso não é sobre o dinheiro, Jéssica, eu disse, meus olhos travando nos dela. Isso é sobre a verdade. Papai queria a verdade, afinal. Foi por isso que ele nos submeteu a tudo isso, não foi? Deslizei 2 pastas pela mesa. Uma na frente da minha mãe, outra na frente da Jéssica. Acredito que estas pertençam a vocês. Minha mãe encarou a pasta como se fosse uma cobra. Jéssica, porém, abriu a dela com um movimento brusco, sua expressão de tédio e aborrecimento. Seus olhos percorreram a primeira página, o laudo de DNA destacado. Observei enquanto a cor sumia de seu rosto. Sua compostura de influenciadora se estraçalhou em 1 milhão de pedaços. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Ela olhou do papel para mim, com os olhos arregalados de horror e descrença. Minha mãe, vendo a reação de Jéssica, atrapalhou-se para abrir sua própria pasta. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia levantar a página. Ela leu a conclusão e um gemido baixo e gutural escapou de seus lábios. Ela se afundou na cadeira, o rosto transformado em uma máscara de devastação total. O segredo que ela protegeu por 35 anos estava exposto na superfície polida da mesa. O quê? O que é isso? Jéssica finalmente gaguejou, a voz um sussurro. Isso é uma piada, é falso. É o relatório suplementar do mesmo laboratório credenciado, eu disse calmamente. Papai não testou apenas minha paternidade. Em sua meticulosidade, ele solicitou uma comparação familiar completa. Ele queria ter certeza absoluta, e agora temos. Temos a mesma mãe, Jéssica, mas não temos o mesmo pai. Dei a elas um momento para as palavras assentarem antes de continuar. Virem a página. Os dedos trêmulos de Jéssica viraram para a linha do tempo. Ela viu o nome. Julian Croft. Ela viu as datas. Minha mãe não precisou olhar. Ela conhecia o nome, conhecia as datas. Apenas me encarou, com olhos suplicantes. E a última página, eu disse, minha voz suavizando ligeiramente. Este era o golpe final inegável. Jéssica virou para as fotografias. Viu a foto de sua mãe com Julian Croft. Viu seu próprio rosto ao lado do dele. A semelhança era absoluta. Estava no formato de seus olhos, na curva de seu sorriso. Era uma verdade que não podia ser negada ou maquiada para as redes sociais. Ela não era uma Cavalcante de sangue. Ela era uma Croft. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelos soluços baixos e rascantes da minha mãe. Jéssica apenas encarava a foto do homem que era seu pai biológico. Sua expressão era um misto caótico de confusão, traição e perda profunda. A identidade que ela construiu a vida inteira, o legado ao qual se sentia tão no direito, era uma mentira. O Dr. Pedroso, que observava tudo com um espanto atordoado, finalmente falou. Camila, eu não entendo. Meu pai suspeitava, expliquei virando-me para ele. Acho que ele suspeitava há muito, muito tempo.
Ele não teve coragem de confrontar isso. Então, criou esse teste cruel para mim, esperando que ele resolvesse suas próprias dúvidas. Ele nunca imaginou o que realmente descobriria. Olhei de volta para minha mãe. Ele alguma vez te perguntou, mãe? Alguma vez? Minha mãe balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tivemos uma briga anos atrás, sussurrou ela. Ele me perguntou se havia algo que eu precisava contar. Eu neguei. Jurei para ele. Eu estava com tanto medo. Tive medo todos os dias desde então. Jéssica finalmente encontrou sua voz. E ela estava cheia de um veneno que eu nunca ouvira antes. Ela não estava falando comigo. Estava olhando para nossa mãe. Você mentiu, sibilou ela. Minha vida inteira. Você me deixou acreditar. Deixou ele acreditar. Como pôde? Eu amava seu pai, chorou minha mãe, sua defesa fraca e patética. Eu cometi um erro terrível. Eu ia contar para ele. Mas então descobri que estava grávida e eu fui covarde. Covarde? A risada de Jéssica foi histérica. Você não é covarde, você é um monstro. Ela se levantou tão abruptamente que a cadeira raspou alto no chão. Pegou sua bolsa. Seus movimentos eram espasmódicos e descoordenados. Não olhou para mim enquanto saía. Não olhou para ninguém. Apenas fugiu, deixando sua pasta, sua história roubada inteira para trás sobre a mesa. Minha mãe permaneceu, chorando com o rosto entre as mãos. O Dr. Pedroso, para seu crédito, observava com simpatia, mas não disse nada. A sala estava pesada com os destroços de uma família. Eu me levantei. Dr. Pedroso, disse eu, com a voz firme novamente. Como a única herdeira biológica confirmada de David Cavalcante, quero fazer algumas alterações na minha herança. Minha mãe olhou para cima, seus olhos cheios de lágrimas e arregalados de medo. Provavelmente achou que eu ia cortá-la, deixá-la sem nada. Quero estabelecer um fundo, continuei, para a educação e bem-estar de quaisquer filhos que a Jéssica venha a ter. Eles são, afinal, meus sobrinhos ou sobrinhas. Eles são inocentes em tudo isso. Fiz uma pausa. Quanto ao resto, assumirei o controle total do patrimônio, como meu pai pretendia. O legado Cavalcante, ao que parece, é meu para administrar. Deixei minha mãe soluçando naquele escritório. Ao sair para o sol brilhante da tarde, não me senti triunfante. Não senti alegria, senti quietude. A tempestade havia passado. A verdade fora dita. A leitura final terminara. E pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. As consequências daquela reunião não foram um evento explosivo súbito, mas um desenrolar lento e silencioso. As ondas de choque ecoaram pelo que restou de nossa família, alterando a paisagem para sempre. Jéssica desapareceu por 2 semanas. Suas redes sociais ficaram mudas. Seus milhões de seguidores foram deixados com um post final alegre sobre sua marca favorita de chá de matcha. Um fantasma de uma vida que não existia mais. Quando ela finalmente ressurgiu, foi através de um advogado. Enviou uma notificação formal de que estava mudando legalmente seu sobrenome. Ela não mudou para Croft. Escolheu um nome totalmente novo, rompendo laços tanto com o homem que a criou, quanto com o homem que a gerou. Ela queria uma reinvenção completa, uma vida limpa da mentira dos Cavalcante. Soube pelo doutor Pedroso que ela vendeu seu apartamento de luxo e mudou-se para o outro lado do país. Não nos falamos desde então, e não sei se algum dia falaremos. O fundo que estabeleci para seus futuros filhos permanece intocado. Um testemunho silencioso de uma irmandade que foi quebrada por um segredo que nunca soube que guardava. Minha mãe, Diana, foi uma história diferente. A destruição de sua vida perfeita a mergulhou em uma depressão profunda. Suas amigas dos conselhos de caridade, que antes se aglomeravam ao seu lado, afastaram-se lentamente, conforme sussurros do escândalo começaram a circular. O nome Cavalcante, antes um símbolo de prestígio, estava agora manchado pela fofoca. Sem o poder do meu pai e com sua própria credibilidade estilhaçada, ela se tornou uma pária social. Vendeu a grande mansão da família, incapaz de suportar o peso de suas memórias e fantasmas. Mudou-se para um condomínio pequeno e elegante, um lugar sem história. Nosso relacionamento é complicado. Ela me ligou cerca de 1 mês após a reunião. Não se desculpou, não diretamente. Desculpas não faziam parte da natureza da minha mãe. Em vez disso, falou sobre o passado, sobre sua solidão como uma jovem esposa, sobre a carreira exigente do meu pai,
sobre a atenção passageira que recebeu de um visitante carismático. Não eram desculpas, mas eram o mais próximo que ela conseguia chegar de uma explicação. Pela primeira vez, eu a vi não como um monstro, mas como uma mulher falha e assustada que cometeu um erro catastrófico e passou a vida inteira tentando fugir dele. Conversamos ocasionalmente agora. As chamadas são estranhas e cheias de longos silêncios. Pode não haver perdão, mas há uma compreensão frágil e tentativa. A raiva que eu sentia por ela desapareceu na maior parte, substituída por uma piedade silenciosa e cansada. Quanto a mim, minha vida mudou de maneiras que eu nunca esperava. Assumir o controle do patrimônio do meu pai foi uma tarefa monumental. Eu não queria dirigir uma empresa de tecnologia médica. Então, com a aprovação do conselho, promovi um executivo talentoso de dentro para o cargo de CEO e assumi um assento como presidente do conselho. Meu papel é estratégico, não operacional, deixando-me livre para continuar meu trabalho no museu. Os arquivos ainda são meu santuário. A riqueza não mudou quem eu sou, mas mudou o que posso fazer. Usei uma porção significativa da herança para estabelecer a Fundação David e Camila Cavalcante para preservação histórica. Pareceu a síntese perfeita do legado dele e da minha paixão. Financiamos museus com poucos recursos, digitalizamos documentos históricos frágeis e fornecemos bolsas para jovens acadêmicos. O tipo de trabalho fútil que meu pai uma vez zombou. É a minha maneira de honrar a parte dele que foi meu pai, enquanto uso seus recursos para apoiar o mundo que ele nunca entendeu. É uma ironia silenciosa e particular que me traz uma sensação de paz. Às vezes visito o túmulo do meu pai. A pedra de granito polido é simples. Dr. David Cavalcante, amado marido e pai. Muitas vezes me pergunto o que ele pensaria se soubesse de toda a verdade que seu testamento desenterrou. Ele ficaria horrorizado ou vingado? Sentiria arrependimento pela dor que me causou ou apenas por sua própria cegueira? Não o odeio mais. De uma forma distorcida e dolorosa, seu ato final me libertou. Ele forçou um acerto de contas que, embora devastador, por fim permitiu que a verdade viesse à tona. Ele me deu as ferramentas para desmantelar a própria fachada que passou a vida construindo. Minha herança não foi apenas o dinheiro, as propriedades ou as ações. Minha verdadeira herança foi a verdade. A verdade de quem eu sou e de quem eu não sou. Sou Camila Cavalcante, filha de David Cavalcante. Sou arquivista, presidente de conselho, uma mulher silenciosa que encontrou sua força não em uma linhagem, mas em uma biblioteca. Minha família, como eu a conhecia, se foi. Era uma mentira linda e cuidadosamente construída. Em seu lugar, há algo menor, mais silencioso e mais honesto. E no fim das contas, esse é um legado que vale mais do que qualquer fortuna.